Boa tarde, vamos começar a nossa live falando sobre o trailer que estava tão aguardado, o trailer de Duna. Vamos agora aguardar o pessoal chegar. Pro Dani entrou. Boa tarde, Sandra. Vamos aguardar o pessoal. Estamos esperando também o Roberto Honorato, do canal Primeiro Contato Sci-Fi, tá? A gente vai fazer essa live, conversar um pouco sobre como foi esse trailer que mobilizou todo mundo. O mundo todo está falando de Duna. E vamos lá. Deixa eu falar com o Roberto. Convite feito. Grande Roberto Honorato, seja bem-vindo ao CIET. Estão me vendo aí? Aqui a minha tela não tá, eu não estou aparecendo na tela, mas Você está aparecendo. Eu não vou falar que está lindo, porque sua esposa ou namorada pode ficar com sei. ciúmes. Eu não quero Abaixa a fazer câmera isso, mais um pouco. tá Assim? certo? Mas bem-vindo ao CIET. As pessoas estão chegando Muito obrigado. aos pouquinhos. A gente vai aguardar mais um pouquinho para a galera, os framing, chegarem aqui para a gente fazer a nossa jihad, que agora é cruzada, não é mais jihad. Tem que comentar isso. A gente vai conversar um pouco sobre essa questão. Sejam bem-vindos todos que estão chegando, Alex Breno. A gente vai aguardando mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou chamar aqui um outro neighbor aqui. Um minutinho, deixa eu colocar outro neighbor aqui para você ver, o Norato. Esse rapaz aqui, tá? Esse frame que eu mandei fazer, porque o Caba não é só fã, né? Pessoal aí, ficou parecido. O frame de óculos e sorrindo, não é uma coisa muito, não é uma coisa muito comum, não, mas como a foto que eu mandei era sorrindo, ele fez sorrindo, o frame sorrindo, né? Minha imagem tá meio fora de foco, né? Não, agora tá normal, Roberto. Deu uma parada, tinha dado uma travada, mas agora tá Deu uma tranquilo. melhorada, né? Deu Aí. uma melhorada. Dá pra ver a imagem aqui do que eu separei? Eu separei umas imagens do trailer Tá. aqui. Aí tu vai Tá só conseguindo depois ver, né? colocar mais para a câmera, a gente vai começar a mostrar. Enquanto isso, eu vou mostrando também, obviamente, isso aqui, que não é a Bíblia Católica Orange, mas é quase isso, né? Ah, a tua versão é a nova, né? A minha versão é a É, antiga. não, eu Cadê? também tenho Peraí. as versões antigas, né? Eu também Com tenho essa as minhas. versão só tem essa, pessoal. Ah, é a capa brochura da Aleph também, né? Da Aleph, Eu, é. Deixa eu eu, tirar daqui. eu tenho Aqui. essa, tenho a capa brochura, tenho da Nova Fronteira, é um negócio meio, Tem todas. né, Tu de tem fãs, todas, né? né? Vamos lá. Pessoal, vamos começar, vamos conversar um pouquinho. A gente vai se apresentar. Boa tarde, eu sou Pascoal. Eu administro o Dunavax Brasil. Eu criei esse Instagram já tem um pouquinho mais de um ano. Foi um pouquinho antes de começar as gravações do filme. E estou com esse canal, sempre colocando as novidades, sempre mostrando esse universo belíssimo, rico, grandioso, que finalmente vai poder ser explorado, né? A gente vai conversar sobre isso para o grande público, né? Ver se eles vão gostar dessa versão do Denis Villeneuve, né? Mas eu queria, Roberto, o Roberto ele também tem um canal, tá? Eu convidei o Roberto Honorato, ele é o primeiro contato sci-fi, a gente acabou se conhecendo via Instagram, porque eu posto Duna, que é ficção científica, ele posta coisas de ficção científica que eu também gosto, curto muito ficção científica, e aí eu sempre
avaliei, eu gostei do trabalho dele, sempre a gente conversa, eu sempre digo que o trabalho dele é muito massa, continue, os vídeos dele são muito bons, se a galera quiser seguir também, saber um pouco mais da sci-fi em geral. Eu me especializei mais no Duna, por uma questão de ser o fã mesmo de Duna. Mas, Alberto, fala um pouquinho de ti, assim, e do teu canal, para a gente poder começar a conversar, falar sobre o trailer. Meu nome é Roberto Honorato. Eu administro o Primeiro Contato Sci-Fi, onde eu falo de ficção científica em geral. Eu tento falar sobre tudo envolvendo ficção científica, mas eu fico mais ali em cinema, série e livro. Então, por exemplo, games eu não entendo muito, mas o que eu sei, o que eu tento trazer de novidade, eu trago. E é isso. É mais para atualizar as pessoas que querem conhecer ficção científica e quem já conhece quer conhecer e quer novas séries, novas produções para poder assistir, né? Pronto. Eu queria saber também, Roberto, depois vou falar um pouco nessa minha experiência, mas eu queria saber primeiro a tua experiência. Qual foi o teu primeiro contato, tua primeira. Como é que tu conheceu o Duna, né? Como é que o Duna apareceu na tua vida e tu gostou, começou a curtir? Eu conheci Duna, acho que com a maioria das pessoas. Assim, agora a maioria das pessoas vai conhecer Duna por causa do filme do Villeneuve. Mas eu conheci como a maioria conheceu antes, que foi a versão do David Lynch. Foi de 80, eu não sei de quando é exatamente, mas foi a versão do David Lynch, porque eu já gostava do David Lynch, né? Eu sempre fui muito fã dele. E aí eu tô vendo a filmografia dele, aí eu vejo que tem lá o Duna. E todo mundo sempre falava, Duna é o grande livro de ficção científica. E eu fiquei, pô, eu nunca li o Duna. Eu me chamo de fã de ficção científica e nunca tinha lido o Duna. E aí finalmente eu lia e me apaixonei e agora é isso. Eu conheci por causa do David Lynch, então. Eu também conheci Duna, como eu conheci Duna, né? Então, como eu sou um pouco mais experiente, eu sou um Navy mais experiente, né, do que você, mas também eu comecei novo, eu assisti Duna 1984 no cinema com Nossa. 11, 12. Então eu posso ser uma pessoa, uma das poucas, se Deus quiser, que vai assistir Duna de 1984 no cinema e Duna de 2020 ou 2021, nós também vamos conversar sobre isso, no cinema, né? Então eu fui com meus 11, 12 anos, já estou entregando a minha idade, mas quando eu fui assistir Duna, eu saí do cinema sem entender nada. Eu não entendi nada, mas fiquei Não dá pra entender. apaixonado por aquilo. Foram muitas informações, eram os nomes estranhos, Chris Haggard, Sargelka, Duncan Idaho, Gurley Halag. Era uma profusão de sons assim no meu ouvido e aquele verme gigante saindo assim das areias. Então, quando eu conheci daquele jeito, saí com meus 11, 12 anos, e aí eu fiquei com uma cara muito massa, não sei o quê. Aí passou um tempinho, 1 ano, 2 anos na escola, já mais na adolescência, não me saía, mas não me lembrava mais o nome do filme. Comentei com um colega meu, cara, tem uns vermes, parece umas minhocas, cara. É Duna, tem livro. Tem livro? Tem. Aí eu fui atrás do livro, né? Então, quando eu fui, cheguei lá, a pequena Bíblia, né? Na época era da Nova Fronteira que eu comprei, acho que meus 14, 15 anos, comprar esse livro aqui, era um livro caro também na época. Tive que encomendar, o cara quase não queria, tive que levar minha mãe para o cara aceitar a encomenda. Pronto, a partir dali, quando eu comecei a ler, foi assim uma paixão, que é um livro da minha vida, e eu leio todo ano. Esse ano já é a terceira releitura, porque a gente está com os grupos de A leitura, leitura mas coletiva, né? a leitura coletiva, a gente está começando agora Só um na do grupo. Messias ainda, né? Ainda está aceitando, a gente tem quase já 140 pessoas, muita gente querendo saber Quando um pouco chegar na mais. do Filhos de Duna, você me lembra que eu tenho que ler o Filho de Duna. Tá. Eu queria só, antes da gente começar mesmo, agradecer primeiro a Júlia Massen, que todo esse símbolozinho nosso, Duna, todo bonitinho, lindo, que eu acho lindo esse símbolo do Duna do Naracos Brasil, foi ela que fez, ela é muito gente boa, ela está fazendo parte, me ajudando, né, colaborando nesse ponto. A Vitória Salido, que ela tem o Instagram dela, que é o Planto Resenhas, que ela fala de literatura no geral, é, traduzindo as coisas para ajudar a colocar no Instagram. Então, eu agradeço muito a elas. E aí a gente vai falar agora do trailer, né? Vamos falar um pouco dessa Bom, repercussão.
desse trailer mundial, dessa expectativa. É, me diz o que, que tu achou da repercussão, assim, você, no universo sci-fi que você domina, a galera que não conhecia, alguém chegou para ti perguntando como é que era, amigos? A maioria perguntou sobre o que era Duna, porque o pessoal vê o trailer e vê todo o verme gigante, vê aquelas pessoas, vê todas aquelas naves e já acha que é muito complicado. E também teve muita gente achando, né, o que já era esperado, muita gente achando que era cópia de Star Wars. Sempre aparece alguém. Aí tinha o pessoal perguntando o que era, se era Star Wars, se realmente era Senhor dos Anéis, no espaço, as coisas. A maioria das pessoas tinham mais dúvidas sobre do que a história fala. Não tanto sobre os personagens, né? Mas eu acho que o trailer repercutiu mesmo por causa do elenco. Tanto que o trailer é bem focado no elenco, Mike. Sim, e o trailer, ele. Porque, assim, uma das coisas que a gente tem que conversar sobre o diretor, né, o Denis Villeneuve, assim, ele não faz filme ruim. Isso a gente garante que ele não tem como fazer um filme ruim. Todos os filmes dele são muito bem cuidados, muito bem produzidos, com histórias sempre com um enredo bem interessante. Ele não faz uma coisa fraquinha, é sempre uma coisa muito boa. Mas eu quero ver se tu concorda comigo. O Denis Villeneuve, ele ainda não conseguiu, como Nolan, ele não conseguiu fazer ainda um Cavaleiro das Trevas. Eu estou dizendo que eu acho que Duna pode ser para Denis Villeneuve um Cavaleiro das Trevas que foi para Nolan. Né? No sentido de que sentido? De ser uma coisa popular, né? Assim, para o público em geral, no sentido popular de público mesmo em geral, e também de profundidade, de conteúdo, né? De algo que passe uma mensagem legal. E eu acho que Duna é esse, porque assim, ele veio de A Chegada, ele fez um filme de ficção científica Arrival, A Chegada, que É foi o meu favorito da última década. Eu acho esse filme perfeito. pronto. A galera que gosta de ficção científica é um dos melhores filmes, todo mundo fala isso, mas não é um filme de um público grande. Né? O mundo sci-fi ele acaba sendo um pouco mais limitador, pelo fato que as pessoas não conhecem, às vezes não têm a curiosidade de ir atrás. Aí ele fez um Blade Runner 2049, que veio querendo uma continuação de um filme de grande sucesso também. O filme é perfeito, Mas a bilheteria foi um desastre, mas a coitado. bilheteria foi um desastre. A gente ficou com medo de É. ele pegar e seguir assim o mesmo ritmo, porque as pessoas reclamam que em Blade Runner a coisa era muito arrastada, era muito tempo de filme, 2 horas e 40, se eu não me engano, muito arrastado, não Mais de saía 3 horas. dali. E Duna, né, assim, para quem não conhece Duna ela é uma história complexa, mas esse complexo, na realidade, dá para a gente falar um pouco mais. Mas o trailer repercutiu, né? Eu acho que a galera foi atrás de saber, né? Sim, trailer já tá todo mundo comentando. O pessoal, como eu falei, eu acho que por causa do elenco, a maioria das pessoas vai querer agora ler Duna, já tá interessada no Duna. Antes mesmo de sair o trailer, era de novo na Amazon, tava vendendo demais o livro, tá sempre na promoção, os mais vendidos de ficção científica. Eu acho que daqui a pouco todo mundo já vai ter lido Duna, já vai conhecer Duna igual conhece o Cavaleiro das Trevas, igual conhece Star Wars, vai conhecer do mesmo jeito. Sim, vai ser uma. E o melhor do Duna nesse trailer, né? Eu fui olhar na internet, fui olhar as reações, né? De quem estava vendo o trailer, aquele que a galera gosta de fazer, que é o reaction. Aí eu fui vendo tanto brasileiros como os gringos, o que é que eles estavam achando lá na reação. 99% do que eu vi eram as pessoas que. E aí eu foquei até nas pessoas que nunca tinham ouvido falar de Duna, que eles ficaram assim, em estado de êxtase. Era a coisa que eu falava assim, não entenderam nada, assim, entre aspas, quase nada, mas aquelas imagens, aquela perfeição, aquela cadência, É aquela fascinante, né? fascinante, exatamente. E aí fez com que a galera ficasse cada vez mais querendo saber, né? E o trailer de Duna demorou assim a sair, a gente estava agoniado, saiu e aí para ver como é que ia ser essa pegada, e agora o hype que estava alto, para mim, está lá em cima e desesperador, e eu acho que vai ser uma coisa fantástica, tá? Vai ser um filme muito bom. Eu tava até achando que não iam mostrar o Verme, o Shai Hulud. Eu achei que eles iam guardar
para depois, né? Mas eles realmente mostraram logo nesse trailer, né? No primeiro, né? Sim, sim. Gente, para a gente começar a falar, Duna é um livro de ficção científica que foi lançado em 1965, o escritor é o Frank Herbert. As pessoas me perguntam, são quantos livros? Né? Eu já vi tantos livros na internet. Na realidade, Duna são oficiais. Frank Herbert, né? O tio Frank, como eu chamo ele carinhosamente, ele fez 6 livros do universo de Duna, tá? Ele fez outros livros também de ficção científica, mas do universo de Duna. Se vocês observarem aqui atrás, estou com 4 livros, né, aqui: Messias de Duna, Filhos de Duna, Imperador Deus, Hereges, aqui é o Duna, e vai chegar próximo ano, na editora Aleph, ela vai fazer o Herdeiras de Duna, que eu tenho, que é o da versão esse aqui que eu tenho, da Nova Fronteira, né? Então a Aleph vai fazer próximo ano, já foi feita a tradução, já foi feita a capa. Então nós vamos ter finalmente o 6º livro. Fora os livros do Frank Herbert, o filho dele, o Brian Herbert, ele resolveu expandir esse universo, e aí ele escreveu mais 13 livros, né? E está fazendo mais uma trilogia agora, então vamos para 16 livros, mas por enquanto nós temos 13, vai sair um agora, o Duque de Caladan, que vai falar um pouco da vida do Duque antes de chegar em Arrakis. Vai ser uma trilogia falando do Duque, da Jéssica e do Paul. E eles são 13 livros. Aí as pessoas me perguntam, eu tenho que ler para entender? Eu sempre digo, gente, leia primeiro o oficial. Leia os 6 livros. Pronto. Depois que você lê os 6 livros, por curiosidade, o Brian Herbert ele nunca vai chegar aos pés do pai, óbvio. Assim, o Frank Herbert é fantástico. Mas é legal porque expande o universo, né? Tem uma briga, uma rixa, o fandom de Duna é meio dividido. Nessa situação tem a galera que é mais ortodoxa herbertiana, né? Que só quer ler Frank Herbert. Eu sempre li Frank Herbert somente, mas eu comecei a ler agora um pouquinho de Brian também, para conhecer. Então, explicaram essa situação de Duna. E aí, a pergunta, né, assim, por que muita gente também pergunta, Roberto, por que não conheceu o Duna antes? Eu digo, pô, eu morava em outro planeta, eu nunca ouvi falar de Duna, e aí a gente fala que Duna, na realidade, você não ouviu falar em Duna aqui no Brasil, porque o Duna ele foi publicado na década de 80 e 90 pela Nova Fronteira, e ficou do década de 90 até 2010 sem publicar no Brasil. Então, somente em 2010, a editora Aleph, muito obrigado, a editora Aleph, colocou de novo Duna no mercado, e Duna não estava, mais de 20 anos, né? 30, né? Quantos anos? Mais de 20 anos sem. Então, para uma obra, você sabe melhor do que ninguém, para uma obra, você ficar 20 anos fora de um catálogo, sem estar no país, você não consegue depois recuperar esse público, você não cria um Tá público. conquistando novo público toda hora. Não dá. A Amanda até está falando, também só ouvi falar em Duna esse ano. Muitos, então, não se sintam culpados, consciência pesada não, porque realmente Duna é uma coisa muito recente, 2010 para cá que os livros começaram novamente a serem colocados, né? Tu quer falar um pouquinho de Duna? Qual é o enredo de Duna para a gente falar do trailer? Então, enredo de Duna, de um jeito bem resumido. Duna se passa, não sei especificar qual o ano. Tem um ano especificado, eu não lembro se ele especifica um ano. Mas passa no futuro, onde a humanidade já conquistou o espaço, e a humanidade está dividida nessas casas. Cada planeta tem suas casas, às vezes mais de uma casa, e aí essas casas, elas fazem parte desse grande império, né? Eu não posso entregar muita coisa sobre o império, quais casas são quais, porque às vezes uma casa está com treta com a outra, então é meio perigoso a gente falar quem comanda cada casa. Mas as principais casas são a casa Atreides, que é que fica em Caladan, que é um planeta completamente diferente do planeta Duna. Duna é arenoso, ele é desértico, ele tem as tempestades dele, mas é tempestade de areia, né? Tem até no trailer, aparece um momento rapidinho, a tempestade em cima da nuvem. Eu achei bem legal isso. Mas a família Atreides, ela é do planeta Caladan. O planeta Caladan é o completo oposto, que ele é abundante em água, ele é abundante em verde. E a casa antagonista é a casa Harkonnen, que é um planeta muito mais industrial, muito mais de fumaça e de petróleo e de poluição. E o que acontece é que a família Atreides é convidada
entre várias aspas, para tomar conta do planeta Arrakis, que é o planeta Duna, e eles aceitam o convite porque é lá que se encontra a especiaria Melange, que é a especiaria mais importante da galáxia, do Império, que ela tem infinitas possibilidades, né? Então, aí, ó, a imagem de Arrakis. E É basicamente isso. o Resumi interessante muito. não, eu vou colocando aqui as imagens, galera, porque o Instagram ele não tem essa possibilidade de a gente colocar aqui as imagens ao vivo, como no YouTube, mas a gente vai fazendo aqui a nossa gambiarra e vai mostrando aqui como fica. E aqui, uma coisa que é interessante também falar, Roberto, é que Duna é uma ficção científica sem inteligência artificial, Uhum. sem robôs, né? Porque Duna ele foca na humanidade, como você falou, é 10.190 lá o ano que está em Duna. Os seres humanos não usam nenhum tipo de inteligência artificial, porque houve uma jihad, uma luta, né? Uma Uma luta, guerra das máquinas. uma guerra contra as máquinas, né? Antes de começar o Exterminador do Futuro, Duna já deu essa ideia, em 1965, de fazer essa revolução contra as máquinas, e aí foi proibido qualquer computador, qualquer máquina pensante. Eles trabalham lá com naves, né? Isso aí tudo, isso é possível. Não usam muito pistolas, como a gente vê muito em Guerra nas Estrelas, né? Aquelas lutas, Não não usa arma tem laser, né? armas a laser, a gente vai explicar por quê. E Arax, pessoal, ele é um planeta em que as pessoas vão para lá apenas para explorar. Ele não serve para mais nada, é somente a ganância. Existe esse império, como o Roberto falou, ele tem um Padisha, né? E você pode pensar assim, não é tão parecido com Guerra nas Estrelas, né? Realmente Guerra nas Estrelas se inspirou, eu não quero dizer uma palavra mais forte, mas ele se inspirou em Duna É. e tem um império com várias casas. Aí, no caso, também tem um outro Game of Thrones que também se inspirou em Duna para fazer a questão das Uhum. casas, das políticas. E Duna é um planeta que não tem nada. Não tem água, não chove, não tem nada de agradável, não dá para passar as férias, não tem nada. Então, a única coisa que Duna tem é uma especiaria chamada melange, e a partir dessa especiaria, quem toma essa especiaria, quem usa essa especiaria, ela pode prolongar a vida, ela pode fazer com que certas doenças não aconteçam, ampliar algumas habilidades das pessoas, né? Com relação até a presciência, a prever o futuro. E aí eu vou falar primeiro, de uma primeira imagenzinha aqui do trailer, né, que todo mundo assistiu, quando aparece aqui essa imagenzinha que ele segurando a areia, e a areia caindo entre as mãos dele, não é somente a areia, tá, galera? Aqui vocês estão Brilha vendo também a a especiaria. melange, a especiaria ela é um pouquinho mais escura do que a areia branca, e aí ela aparece nas areias de Arax, por uma série de situações que a gente também tem que ter cuidado de falar, mas aparece lá em Arax, e aí a galera vai lá para explorar, né? Tem esse bichinho lindo aqui, que daqui a pouco a gente vai falar dele também. Mas eu acho que. E aí a Duna acaba fazendo com que essas casas disputem, porque quem controla a especiaria controla o universo, né? Não tem outra conversa. Que tu gostaria de falar de mais alguma? Eu acho que a gente podia falar um pouco das casas, né? Me perguntaram aqui sobre as casas, o que é que eu poderia falar. Então, como você falou, pensem num Game of Thrones no espaço, né, de lutas. A especiaria é o que eles querem pegar, controlar, porque ela tem todos esses O poderes. trono é a especiaria, né? Exatamente. E a gente chega na Casa Atreides, né? A Casa Atreides, que é o do principal, do Timothée Chalamet, que vai fazer o Paul Atreides. Ele chega lá em Arax, e aí para poder conhecer, ele tem 15 anos de idade, né? Um jovem, vai começar a conhecer as coisas. E é interessante alguns detalhes que a gente vai falar aqui sobre a questão dos Atreides, que os Atreides vieram de um planeta completamente oposto ao Arax, né? O planeta é Uhum. um planeta, se você quiser complementar.
É como eu mencionei antes, Caladan é completo oposto. Enquanto Arrakis é cheio, é desértico, né? O Caladan é abundante em água, ele tem árvores, aí na imagem também dá para ver as construções. Ele é um planeta paraíso, né? Quase isso. É o completo oposto. Eles abandonam, aí nessa imagem dá para ver as naves, na imagem anterior ali, dá para ver as naves parecem uns galeões, né? Concordo. De Caladan. Eu acho que eles usaram o formato dos galeões também por causa, né, ter um planeta de água, para criar um contraste maior entre os dois planetas. Aí essa foi a primeira imagem, né, que lançaram do filme. Sim, sim. A gente O vai falar interessante. do Gonjabá também, né? Tem que explicar o Gonjabá, que eu acho que muita gente ficou na dúvida do que é. Sim, eu acho interessante falar para a galera também a questão dos Atreides. Se você for pesquisar, o Frank Herbert, quando ele criou a casa Atreides, a gente vai falar de cada uma das casas, não se preocupem. A casa Atreides, ela vem, o nome Atreides vem do grego, Atreu, a casa de Atreu. O Frank Herbert, ele realmente foi lá na mitologia grega e pegou, existe uma maldição na casa Atreu. A família da Casa Atreu, ela sofre muito, então, quem quiser depois ir depois eu boto na Wikipédia ou em algum canto, bota a maldição da Casa Atreu. Então, e Atreu também, o nome em grego, Atreu, ele significa aquele que não tem medo. Tá? Então, o Duque, né? Os Atreides, eles são pessoas que não têm medo. Eles vão para onde as coisas pedirem. E se vocês perceberem aqui, exato, aqui parece muito uma ilha grega, né? Pronto. Uhum. Uma ilha grega lá, cercada pelo mar, porque Caladan é mar, né? E aí, como você falou, as naves muito parecidas com fragatas, com navios, né? Para lembrar essa situação. E também, eles. Aqui naquela entrevista, tinha algumas imagens. Aqui estão soldados Atreides, e eles com essas lanças, né? Essas lanças também muito característico dos gregos na época, espartanos, né, tudo mais, que usavam como falange. E a gente vai ver nessa imagem aqui, olha que interessante. Uma das imagens do trailer, a gente vê os Atreides sendo atacados, certo? Se vocês perceberem aqui, eles estão com essas lanças em formação de falange, lutando contra esses lindinhos que estão chegando aqui, que são os Harkonnen, tá? É uma briga aqui, mas eles estão todos com essas lanças deles em falange. E aí, Essa Roberto, uma imagem. outra coisa. E aí, uma outra coisa que há, no caso, esse diálogo aqui é a Reverenda Madre, que está falando para o Paul, né? Ele falando de que nenhum dos ancestrais dele sobre governar, né? Algo que nenhum de seus ancestrais aprendeu. E aqui é interessante, Roberto, que ele mostra essa figura aqui também, uma gravura que lembra um pouco aquelas características gregas, né? E Também essa é uma imagem aqui, gravação. isso. E essa imagem aqui, aí ninguém, nenhum site falou, viu? Nem nos sites americanos, vou mostrar isso agora. Ela estava aqui, certo? Quando o Paul vai lutar lutar não, vai fazer o treinamento dele lá com o Um Gurney. Gurney. Uhum. Isso. Aqui nas paredes da casa, em Cálada, tem exatamente a mesmo tipo de gravura que é essa daqui, do lutador, né? Da casa que luta, que tudo mais. Guerreiro. Guerreira. E aí, por uma coincidência, para quem gosta de games, né? God of War, o nome do filho aqui, do rapaz, que eu esqueci o nome dele, mas o nome do filho é Atreu. Né? Também uma Eu não entendo de referência. videogame, então descobri isso agora. A galera, com certeza, aí, quem tá assistindo vai lembrar, vai saber quem é. E aí eu acho interessante esses detalhes que o Frank Herbert ele acrescenta, né, na construção, essa riqueza de uma família amaldiçoada, e você vai vendo isso, não é spoiler, né? Você vai vendo isso no decorrer do trailer, que a família vai acabando, eles vai dizendo assim, estão matando minha família, estão me invadindo, e aí o que, que eu vou É uma fazer? tragédia grega, né? A A, tragédia dos a, Atreides. tua câmera desfocou um pouco, Roberto. Eu acho que caiu para um lado. Foi? Foi. Isso, melhorou. Pronto. Não, ainda não. Tu não tá aparecendo, não. Não. Pronto. Ah,
Eu troquei a câmera. Eu botei a câmera da frente sem querer. E a gente pode falar um pouco, a gente falou um pouco da Casa Atreides, eu acho que a gente pode falar um pouco de alguns personagens, né, importantes nessa trama. A gente fala depois do Bom Jabá. A gente fala assim uma forma rápida. Tá. Eu vou dar. Tu quer algum aqui? Eu coloco algum aqui para você. Deixa eu colocar um aqui. Deixa eu mudar aqui. Esse rapaz aqui, esse bonitão aqui. Peraí. Olha aí. Com esse olhar aí, com esse olhar, a gente fica até. A gente vai falando o personagem, o ator, o que ele faz, ou... O personagem, né? Uhum. Esse é o Duque Leto, né? É o comandante da Casa Atreides. Ele é o pai do... Ele é o pai do Paul e o marido da Lady Jessica, que pra mim é o melhor personagem da história, mas a gente vai chegar nela ainda. Sim, com certeza. E o Duque, pra mim, tá? Eu tô nas minhas releituras. O Duque Leto, eu não considerava ele como um personagem tão interessante, mas nas minhas releituras ele passou a ser o meu segundo personagem mais favorito da saga do Universo Dune, porque ele é de uma inteligência, de uma coragem que a gente depois conversa um pouco mais, né? Deixa eu mostrar um aqui. Esse rapazinho aqui. Alguém. Isso, Joseph Thanos, né? O Thanos aí aparecendo. Isso. Joseph Brolin aqui aparecendo. Ele também. Chegou a ver o Balicete deles apareceu no teaser anterior, né? É verdade. Para quem não sabe. Ele não apareceu, apareceu? Não apareceu. O Gurney, além de ser um cara um excepcional lutador, matador mesmo, ele é um cara muito perigoso, ele é um poeta, né? Ele é um trovador. Isso, ele tem uma alma muito, muito boa. Ele gosta de viver as coisas. E aí eu não sei se você... Aqui não dá para anotar muito, eu vou tentar aumentar um pouquinho. Deixa eu puxar aqui. Existe aqui, ó. Estão percebendo bem aqui? Cicatriz, tá? É uma cicatriz, ela foi feita pelo Raban, que nós vamos falar daqui a pouco, pelo chicote do... O chicote... Isso, Henk Vine fez isso aqui. E o Gunnar Halleck, ele foi resgatado pela família Atreides. Ele era escravo dos Harkonnen. E ele tem um ódio dos Harkonnen. E ele é totalmente leal à família, né? Não tem como não ser. Deixa eu ver aqui. Pronto. Perguntaram aqui, Roberto, se ele é casado com a Lady Jessica. O que é que você acha? Quem? O Duque Leto? É. Bem, é complicada a relação, né? Porque ela é meio que a concubina dele, né? Ela não era para ele se casar com ela, assim, não era para ela se casar com ele, porque ela é uma... Aí a gente já vai explicar outra coisa. Ela é uma Bene Gesserit. Você fala Bene Gesserit ou Bene Gesserit? Como é que você fala? Eu chamo Bene Gesserit, então vai ser muito de cada um. Então. Ela é uma Bene Gesserit, que é essa irmandade misteriosa. A gente pode entregar aqui o que eles fazem, não, né? Bom, eu acho que a gente pode falar um pouco dessas elas não são casas na realidade, eles são, o que a gente pode falar? Essa irmandade, né, misteriosa, assim. Escolas. Isso, a Jéssica é dessa Bene Gesserit e esse grupo, ele tem um plano para cada uma dessas Bene Gesserit. A Jéssica tinha um plano que envolvia ter uma filha. Só que aconteceu que ela se apaixonou pelo Duque, o que ela não devia ter feito. Ela se apaixonou pelo Duque e acabou tendo Paul. E isso causa também essa cisão entre as Bene Gesserit, por isso que no começo a gente vê o Paul fazendo o teste dele com a Reverenda Madre, e por isso que ela não gosta muito da presença do Paul ali, ela não está muito feliz com o Paul existir apenas, né? Essa escola, é legal falar que além dessa escola da Bene Gesserit, o que é, né? A gente falou, não existem máquinas. Então as pessoas têm que evoluir. Então os humanos evoluíram muito, né? Então é tipo você pegar um Capitão América, eu vou dar um exemplo aqui, o cara evoluiu no sentido físico ao extremo, você pode colocar os humanos em Duna mais ou menos nesse nível, né? E mentalmente também, alguns, né? Alguns. Mentais, né?
Pronto. Os Mentats são computadores humanos, né? Então, Uhum. são Aparece um mental no trailer. só aparece um, Só. exato. O da Casa Aparece o Atreides. Tufi. A gente vai falar dele ou não? Vamos falar dele. Deixa eu falar mesmo da Jess, não. As É. Bene Gesserit são uma escola, uma irmandade, que ela consegue controlar o corpo delas. Ela pode fazer o que quiser. Se ela ingerir um veneno, ela consegue mudar a substância química do veneno para ficar uma coisa inofensiva. Elas conseguem engravidar na hora que elas quiserem, né? Podem escolher o sexo da criança. Elas têm um poder de concentração chamado Prana Bindu, que elas avaliam as pessoas. Tipo, eu estou conversando contigo há 35 minutos. Ela já saberia qual seria, que tipo de palavra ou algo a falar que iria me desarmar, né? Não existe nenhuma A bruxaria. voz. Elas são consideradas bruxas, mas é tudo ciência. Elas estudam Uhum. todos os pontos fracos das pessoas e acabam por fazer isso aí, né? Esse Uhum. rapazinho aqui, né? O Paul Atreides, cara, desde criança criado para ser o Duque já, para substituir o Duque. Então, treinado em armas, treinado pela mãe dele, que a mãe dele não poderia fazer isso, é interessante colocar. Ela vai ensinando Uhum. algumas coisas da Irmandade que não pode, mas vai ensinando para ele. E o cara vai se tornar o que ele é, né? Dentro do filme. Ali atrás de Sombrinha, deixa eu entrar aqui. Deixa eu mostrar aqui, cara. Que eu me esqueci de mostrar. É o Tufi Hawat, lá no fundo. Exatamente. Esse rapazinho aqui. Eles não estão Esse mostrando muito ele, né? Nos é, trailers, nas imagens. a pessoa fala, é um fofinho, um ursinho panda, bonitinho. Esse daqui, ouso dizer que ele é mais casca grossa do que o Gurney e o Duncan junto. Não em sentido físico, mas o Uhum. cara é a mente É perigoso. por detrás de todas as coisas. É ele que. Esse É o rapaz, Wellington Willow. o Mas sobre Wellington. o. É melhor a gente falar um pouquinho o que são os mentats antes, né? Antes de É falar verdade, bem lembrado. de Pronto. UE, né? Então, aí a gente tem o Tufi, que é um mentat, que são esses computadores humanos, né? Como você já falou, como a humanidade não depende mais de máquinas, ela ainda assim precisa de pessoas com essa capacidade mental avançada. Então, geralmente as casas usam os mentats como conselheiro político, né? E é o que, Exatamente. porque em Duna você vê que tem vários guerreiros, mas o importante mesmo é você controlar mentalmente o oponente, que é o principal, né? Estratégias são o principal assunto, né? Esse aqui é o Dr. Wellington Way, que vocês notarem aqui, deixa eu baixar aqui um pouquinho, que na testa dele tem um diamante, né? Não dá para ver muito bem, porque não está no perfil, mas é um diamante, é um condicionamento, né? Um diamante preto, que esses médicos, eles são condicionados, eles são, tipo, treinados, e as grandes casas, as casas mais ricas, eles têm esse médico, né, particular. O cara também é filósofo, tem várias funções, e como ele é condicionado, ele tem esse condicionamento imperial, ele é total confiança, ele nunca vai matar uma pessoa da casa, ele vai ser sempre confiável. A gente vai ver se ele vai continuar assim no decorrer do filme. Né? Então, esse símbolozinho dele aqui é um condicionamento imperial, é um condicionamento de uma escola. Quando marca essa testa dele, diz que ele vai ser um cara que vai ser seguro para a tua família e não vai acontecer nada com a tua família, que ele vai salvar sempre a tua família, né? Ele, no começo, ele é meio que o médico pessoal da casa Atreides, né? Meio que ele cuida dos Atreides, né? Sim, sim, ele cuida dos Atreides, toda a responsabilidade. Esse rapaz aqui, É o Duncan. Duncan, o Duncan Idaho, né, é o cara que eu acho que vai ser a sensação do filme. Pelas entrevistas dos atores, eu acho que o Denis Villeneuve apostou todas as fichas em Jason Momoa para fazer com que o filme seja um filme de ação e pegue a galera mais jovem que está aí no hype de Aquaman, E né? porque ele A também é galera, muito carismático. além de ele ser muito, muito carismático. Então, Porque o Duncan, assim, o que acontece com o Duncan na história
é importante ter um ator bem carismático para fazer ele, né? Porque ele é Sim. um personagem. É um personagem que tem muitas reviravoltas na história. Muita coisa acontece com ele. Muitas coisas. É tanta coisa que em cada livro tem uma coisa diferente acontecendo com ele. Ah, uma coisa que eu não falei do Gurney, só para lembrar aqui, é que além de ele ganhar essa cicatriz aqui, gente, os Harkonnen mataram a irmã dele, tá? A irmãzinha dele mais nova. Então, o ódio dele pelos Harkonnen é uma coisa séria. E aqui o Duncan, como falou, ele é um espadachim ginás, né? Ele é um cara que tem toda uma técnica, que aí no caso o espadachim nível 10, ele consegue ser até melhor do que o soldado Sardaukar do Império, a gente vai depois explicar quem são esses soldados. E ele é um cara que tem toda uma habilidade de luta, de infiltração, de espionagem, né? Tanto que a gente vai perceber no trailer que ele está com alguns frames, com os trajes frames, ele vai ser o cara a ser enviado pelo Duque na frente, na linha de frente, para poder conhecer lá o planeta, se infiltrar e tentar de alguma maneira fazer com que as coisas fiquem melhor para eles, né? Eu queria falar que falasse do Gonjabá, do Sim. Paul, né? Eu ia até avisar, a gente tem que tomar cuidado para não cortar a gente, que a gente tem 20 minutos. Ai, A meu gente tem que Deus. falar do Gonjabá, do Shai Hulud ainda, Tem. e tem Qualquer pergunta. coisa, se o pessoal curtir, quiser, a gente pode encerrar e começar rapidinho e ficar mais uns 15 minutinhos para finalizar. Tá? A gente Aham, vê. tá bom. O Rogério está Responder perguntando pergunta, né? do Gurno e levanta a mão. Eu levanto que eu gosto dessa. Qual era a Pronto, pergunta? Eu não vi. vamos lá. Isso aqui. A caixa de dor. Caixa, o que tem na caixa, né? Essa daqui é a Reverenda Madre Gaius Helen, como foi falado até pelo Roberto, aqui é da Irmandade Bene Gesserit. Ela é a papisa, né? Vamos dizer que ela é a mulher que manda nessa bagaça, como diria o pessoal. Ela que manda, então ela tem as habilidades dela são altíssimas e ela vai fazer um teste no decorrer do filme, a gente vai entender por que ele faz esse teste e ela mostra que se a pessoa, ele vai ter que colocar a mão nessa caixa e se ele tirar, vai morrer. Né? Então ela começa assim o trailer de uma forma, A gente né? explica o que tem na agulha. Além da agulha tem o veneno, né? Sim, sim. No caso, essa agulha é só usada por elas, né, pela Irmandade, e em outras representações era um dedal, tipo um dedalzinho que ela encostava assim, né, mas eu acho A que ficou versão do muito Link. estiloso, ficou muito bonito assim, e é veneno, né, se ele se mexer aí, já era, e ela pode matar mesmo, não tem como não ser, né. E para quem não sabe, o nome Gonjabá vem dela. Pronto, exatamente. E aí ele pergunta o que é que tem na caixa, e ela responde, né? Dor, muita dor, né? E aí a gente não vai falar que tipo de dor, como é que essa caixa gera essa dor, e o que é que acontece com a mão dele depois, né? Mas as pessoas me perguntam, ela pergunta isso, ele está sentindo, parece que ele está sentindo um pouco de dor, né? Aí, não tem como não ser. Mas, aí eu trouxe isso aqui, ó. Clube da Luta. Pronto, né? É uma coisa muito interessante, porque as pessoas me perguntam, para que é esse teste numa caixa para saber se ele é humano? Que tem alienígena lá, já me perguntaram isso, né? Eu disse, não tem alienígena, não tem humanos, nenhum dos personagens do Frank Rap são alienígenas, mas quando ela vai fazer esse teste, ela disse que tem que saber se ele é humano. E aí eu trouxe isso aqui, que é o do Clube da Luta, que é exatamente com a mão também, é algo bem interessante, né? A dor na mão, ele sofre A uma queimadura prova. química. Isso. Ali, o Frank Rapture é como se fosse uma fase, né? Eles estão saindo daquela fase da puberdade, é uma nova etapa na vida dele, ali é aquela aprovação, né? Que ele passa. E aí eu trouxe como curiosidade isso aqui, ó. Isso aqui acontece na Amazônia, aqui no Brasil, gente. É um ritual indígena em que, para o menino virar homem, tá? É colocado isso aqui, e aqui, esses peitinhos aqui são formigas, tá? A mordida dessa formiga aqui, ela
30 vezes o valor é a dor de uma vespa, tá? De um ferrão de uma vespa. E ele tem que ficar durante 5 minutos nas duas mãos, a mão da dor, para poder provar que não é mais menino e virou homem. Né? Então são os rituais de passagem que o povo vai passar também. E para outra curiosidade, essa daqui, em Bali, que os jovens, quando eles vão passando essa puberdade, esse ritual, os dentes caninos deles são raspados, porque eles não são mais animais, Eu eles nervoso viram, com eles viram seres humanos, que é exatamente o teste do Gonjabá, né? Vamos ver se você é Uhum. humano. Né? E aí coloquei isso com uma questão de curiosidade, né? Sobre que isso acontece de forma muito comum nos rituais, nas situações, por isso que acontece com Duna também, né? A gente falou É da um casa. ponto de consciência, né, também, né? De instinto também. Né? Ela fala depois, ela faz a comparação com o animal que rói a própria perna depois, também tem a ver com o Gonjabá. E no trailer também, que a gente notou, e aí a gente pode destacar aqui também, toda vida que, aí é uma coisa que todo mundo vai perceber, ó, toda vida que o Paul ele vê essa imagem com esse fundo amarelo, né? Você vê que a cor fica um tom amarelado, a gente já sabe que não é uma coisa que está acontecendo de verdade, assim, né? Ele tá tendo uma presciência, uma visão do futuro, né? Toda vida com esse É. tom amarelado, ó, o que você viu, pô, né? E aí mais uma vez ela Aí aparece. é bom deixar claro que ele não prevê o futuro de um jeito literal, né? Ele tem uma Isso, relação, ele tem uma relação com a linha do futuro. É complexo. isso. Deixa eu fazer aqui uma pergunta, pessoal. Nós estamos com 46 minutos, com 49 minutos. Eu sei que a gente está falando muito, acabou não falando de muita coisa, mas vamos acelerar. Falando É, muito, falando muito. nós estamos com 27 pessoas. Eu queria que vocês dissessem aí, algum problema de a gente com 49 minutos encerrar e voltar de novo para poder finalizar? Não vai ser muito mais tempo, não. A gente fica mais uns 15 minutinhos, 10, 15 minutinhos para encerrar. Se todo mundo concordar, aí a gente faz, senão a gente faz o que a gente tinha feito aqui mesmo e sem problemas, né? Se Acho vocês que puderem. esses 10 minutos finais a gente pode falar do Shai Hulud, né? Do verme, né? Sim, pois, se você quiser começar a falar. Então, melhor não falar para que serve o verme, né? Mas o verme, ele é chamado de Shai Hulud, ele é idolatrado pelos Fremen. A gente não falou o que é Fremen também. A gente tinha que ter É, explicado pro pessoal o que é Fremen. Então, primeiro o pessoal tem que entender que existe esse pessoal do deserto, os habitantes do deserto de Arrakis, que são esses Fremen. Eles andam nesses trajes, chamados trajes estilador, que são esses trajes que ajudam eles a sobreviver num ambiente seco de Arrakis. Então esse traje ajuda eles a respirar, por isso que você vê que tem vários tubos entrando, saindo pelo nariz. E esse traje faz com que a pessoa retenha a água do corpo dela. Ela evita que você transpire toda a sua água, porque cada gota de água em Duna, em Arrakis, né, no planeta, cada gota de água é essencial. Então, é mais ou menos isso, os Fremen. Fala mais sim, deles? sim. Sim, não, Não sei. e eles têm uma vida muito complicada, porque assim, eles são colocados para as pessoas, né, para o universo em geral, eles são considerados como se fosse uma ralé. Né? Eles não Uhum. vivem. Porque assim, uma coisa importante falar para quem não conhece o Duna, né? Duna é um nome que eles chamam o planeta Arrakis, que é esse planeta isolado, que não tem nada. É um planeta que tem tempestades com mais de 600 quilômetros por hora que pode tirar a carne dos ossos de uma pessoa, né? Se esse cara for pego por uma tempestade. Tem um verme de areia que tem quilômetros, se você estiver andando por ali e ele sentir que você está ali perto, ele vai lá e te destrói, ou qualquer tipo de máquina, ele vai lá e destrói. Então, assim, não existe nada de interessante. E a única cidade que tem algumas cidades em Duna, e uma delas é que fica protegida por uma muralha gigante que esses vermes não podem penetrar, uma muralha natural, né, de umas montanhas que existem lá de pedras, em que as pessoas, que esses vermes não podem estar, e fica lá essa população da cidade, que é várias casas do Império estão lá, e eles estão ali só para ganhar, para lucrar, para poder ver o que está acontecendo, o que não está acontecendo, né, para poder eles gerarem isso aí.
E aí os frames são considerados uma ralé. Eles ficam num deserto profundo, onde ninguém tem coragem de entrar. E são pessoas conhecidas pela sua ferocidade, né? Se você se encontrar com um frame, é muito provável que você não saia com vida. Ele vai te matar. Ele não vai te deixar tu entrar no deserto dele, né? Então eles são um povo bem violento, mas dentro de um planeta que é violento com as pessoas, né? O planeta. Bom, são 10 planeta segundos. hostil, né? 10 segundos, a gente vai dar uma pausazinha, né? E aí a gente retorna para finalizar mais uns 15 minutinhos, tá certo? Ok? Pode ser.